Olá, meus queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos dar continuidade ao que já começamos, falando do processo de desintoxicação do corpo, né? Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a importância do fígado na nossa vida. 60% da desintoxicação do nosso corpo, da transformação de toxinas em substâncias que possam ser eliminadas pelo corpo de alguma maneira, olha aí, se dá através do nosso fígado, que órgão fundamental. E se nós virmos o fígado em associação ao intestino, aí vamos colocar que 80% da desintoxicação do nosso corpo está ligado ao fígado e ao intestino. Então, termos consciência desse processo e de como nós podemos atuar, quais ferramentas nós podemos utilizar a nosso favor para que a nossa saúde física, mental e emocional se reequilibre, é fundamental. Por que a gente vai falar da desintoxicação? Porque vamos fazer uma analogia, uma associação, por exemplo, a uma casa, onde você quer ir numa loja, comprar o melhor sofá, vamos trocar o sofá da casa, vamos trocar a cortina, o lustre, mas a sua casa, a parede tem infiltração, a rede elétrica está em curto, o esgoto da sua casa está brotando. Então, assim, quando nós vamos tratar só a periferia, muitas vezes vamos tomar medicamentos para aliviar sintomas e não estamos buscando a causa e atuando na causa, nós vamos ter um efeito sobre o nosso corpo que é muito menor que quando você entende o processo do seu corpo, que aliás é uma máquina incrivelmente inteligente e que se nós dermos oportunidade ao nosso próprio corpo, ele muitas vezes corrige várias situações que não estão em equilíbrio. Então, falando um pouco do fígado, né? O fígado, então, transforma substâncias tóxicas, toxinas, em substâncias não tóxicas para que possam ser eliminadas. Muitas substâncias, por exemplo, lipossolúveis, que são solúveis na gordura, são transformadas pelo fígado em substâncias hidrossolúveis, ou seja, que são solúveis em água, facilitando, por exemplo, que eles sejam eliminados através da sua urina. Olha que coisa fantástica. Então, existe uma interação entre os órgãos de desintoxicação. É como se houvesse uma linguagem no corpo e eles se entendem. Fígado e intestino vão transformando tudo isso. Vejam que na antiguidade a gente tem vários exemplos de tratamentos onde se fazia a limpeza do intestino através de enemas com água, o chá de bico, que foi falado que era da antiguidade, e hoje nós temos umas versões mais modernas, que são os enemas, que é, por exemplo, a hidrocolonterapia, que é a limpeza do intestino. Então, muitas coisas são feitas. E como é que nós podemos ajudar, então, o nosso fígado? Bom, primeiro ponto pacífico é aquilo que você escolhe quando vai se alimentar. Nós comemos várias vezes por dia, e aquilo que nós escolhemos tem um impacto sobre o nosso intestino e sobre o nosso fígado. Primeira dica que vem aqui é que você escolha se alimentar a maior parte das vezes na sua vida de alimento, ao invés de escolher produtos alimentícios, que são os produtos que muitas vezes são mais fáceis para a nossa correria do dia a dia, mas que não tem o mesmo benefício que o próprio alimento tem. O alimento é aquele que não tem rótulo. Você vai comprar porque ele vem da natureza. Então são as raízes, batata doce, aipim, inhame, arroz, feijão, ovos, legumes, verduras, frutas. Esses são os alimentos. Os produtos alimentícios são aqueles que são os industrializados, que existe rótulo para você ler. Esse não pode ser a base do seu dia a dia. A sua alimentação
precisa ser o mais natural possível e percamos um pouquinho de tempo para fazermos a nossa própria comida. Isso na maior parte das vezes, né, do nosso dia a dia, sempre que possível. Segunda dica é nós podemos utilizar várias substâncias da natureza para o fígado. Por exemplo, o extrato do alho, as ervas, o coentro é um alimento interessantíssimo para desintoxicação. Nós podemos usar o coentro na sua forma natural, como tempero. Nós podemos utilizar o coentro na forma de homeopatia. Podemos utilizar as ervas, erva de São João, unha de gato, dente de leão. Tudo isso pode ser, o melão de São Caetano pode ser utilizado na forma de tinturas, na forma de homeopatia, onde você vai tomar umas gotinhas daquilo ali todos os dias. Você pode usar o gengibre, a cúrcuma e o limão todos os dias, fazer uso. Um shotzinho pela manhã. Tudo isso vai te ajudar, junto com a escolha do alimento que você vai colocar para dentro. E muitas vezes nós podemos utilizar outras substâncias, outros suplementos, como o ácido lipóico, a silimarina, várias substâncias que ajudam o processo do fígado, né? Vários cofatores, várias vitaminas e minerais também podem ser utilizados para esse fim. Mas é importante você entender essa dinâmica. Então, toda vez que você tem sintomas, por exemplo, fadiga, cansaço físico, cálculos nas suas vias biliares, na vesícula biliar, cálculos no fígado, cálculos no corpo em geral, pedras que vão se formando, deficiências hormonais, dores de cabeça, mal-estar, sensação de que o abdômen está sempre estufado, distendido, aquela plenitude, você está sempre cheio, lotado, muitas vezes refluxo. Então são vários sintomas de que talvez você precise melhorar a sua condição. Lembrando que também nesse processo de desintoxicação, quando você associa, por exemplo, a prática da atividade física regular, em que você tem aquele suor, aquela sudorese, quando você faz musculação, ou você faz uma corrida, ou você faz uma caminhada, sobe um morro, enfim, e você estimula a sua sudorese, você está estimulando os linfáticos, que é uma das vias de desintoxicação. Quando você faz a sauna, então tudo isso são práticas que vão te auxiliar nesse processo de desintoxicação que o fígado e o intestino vão fazer para você. Então não importa a doença que você tenha, o desequilíbrio, a disfunção que você tenha, seja no seu campo físico, no campo mental e emocional, porque o fígado e o intestino, eles vão desintoxicar o seu corpo e vão auxiliar na sua mente, na sua emoção. A conexão do intestino com a mente é certa, seu fígado também. Então, quando você facilita o processo de desintoxicação do seu fígado, você está auxiliando ao melhor enfrentamento dos seus desafios no campo emocional e mental. Eu gostaria de falar também sobre a questão do sobrepeso e da obesidade, que é uma situação que nas últimas décadas vem crescendo muito no mundo inteiro. O Brasil não é diferente disso, nosso lugar não está diferente, né, das estatística mundial. Mas quando você começa a ter um sobrepeso, obesidade, um aumento dessa gordura abdominal, você vai fazendo com que o seu fígado acumule um excesso de gordura, que se chama esteatose hepática, ou infiltração gordurosa do fígado. E que dependendo da concentração, da quantidade de infiltração de gordura no seu fígado, isso pode ter um impacto funcional a médio e longo prazo, pode ser muito ruim para o seu fígado, pode causar danos, às vezes até irreversível. E isso você consegue restabelecer com uma mudança, com a consciência da sua alimentação, da prática de atividade física. Eu diria que a alimentação associada à prática de atividade física regular, no mínimo 150 minutos por semana, isso é o mínimo, que você faça
atuando nos processos de desintoxicação, estimulando a sudorese, usando ervas, usando produtos, usando homeopatias e alimentos que favoreçam a desintoxicação do seu corpo, você vai estar causando um impacto que não existe em prateleira de farmácia nenhuma. Não existe um remédio em nenhuma prateleira de farmácia que seja igual a alimentação anti-inflamatória e aquela que você pode. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Prática de atividade física regular e o estímulo e ao maior desempenho dos seus órgãos de desintoxicação, especialmente aqui falando o fígado. Eu vou falar um pouquinho mais dessas ervas, do que nós podemos utilizar, a tintura mãe, que são essas ervas na forma de tintura, que você pode tomar para te auxiliar. Nós vamos falando um pouco sobre isso. A escolha que o seu médico, o seu terapeuta, a sua nutricionista, eles vão fazer para que você estimule esse processo de desintoxicação do seu corpo, depende muito de você. Depende do que nós estamos encontrando, é preciso fazer uma avaliação. Não existe uma receita de bolo, mas existem essas dicas que vocês já podem utilizar a partir de agora, a seu favor. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu espero estar em contato com vocês. Vamos juntos nessa caminhada, porque isso para mim é um ponto crucial e primordial na vida de qualquer ser humano. Então, até breve. Um abraço a todos vocês.